O petróleo é nosso. Mentira, o petróleo é deles, dos políticos dessa nova república. Todos corruptos, todos os partidos envolvidos. O petróleo é deles, as estatais são deles e a finalidade delas é roubar, é desviar fortunas incalculáveis para o bolso deles. Só nas obras de infraestrutura, estradas, ferrovias, portos, aeroportos, transposição do Rio São Francisco, usinas e refinarias de petróleo, a corrupção levou entre 17% e 35% de tudo que o governo pagou. Em reais, isso dá entre 100 a 300 bilhões de reais. Isso mesmo, 300 e mais 9 zeros atrás. Essa matéria foi ao ar agora em agosto de 2017. Mais de 300 bilhões de reais em corrupção nesses últimos governos Lula e Dilma, PAC, não sei o quê. 300 bilhões de reais. O TCU, Tribunal de Contas da União, nomeado por políticos, a própria corrupção está no TCU, pelo salário deles. Agora que eles descobriram que eles colocaram isso no ar, e colocaram para quem? Quais cortes julgarão esses culpados, esses políticos? Nenhuma. Eles têm foro privilegiado, impunidade garantida. O TCU, ele comparou os contratos feitos pela Petrobras que não tinham nenhum indício de corrupção com aqueles contratos que a mesma Petrobras assinou com as empresas, as empreiteiras do cartel revelado pela Operação Lava Jato. E descobriu que quando essas empreiteiras, que combinavam o preço entre elas, ganhavam o contrato, esse contrato ficava, em média, 17% mais caro. Nenhum deputado denunciou formalmente tudo o que sabemos e tudo o que sabíamos. Nenhum deputado. Bastou comparar o que a Petrobras pagou com uma tabela produzida pelo IBGE e Caixa Econômica Federal. Mão de obra. A Petrobras pagou mais de 655 milhões, mas poderia ter contratado por 253. A diferença passa dos 400 milhões. Superfaturamento de 158,4%. Tribunal Militar em todos os envolvidos, todos eles. Aluguel de gerador a diesel pagou 20 milhões e 400 mil, mas na tabela está por 5 milhões e 200 mil, diferença de 288%. As instituições estão apodrecidas e sempre estiveram. Essa nova república foi feita com esse propósito. Superfaturamento de 1,364 bilhões de reais. Isso só em 2 contratos da refinaria Abreu e Lima. E ajuda a entender por que essa obra, que começou custando 10 bilhões, já consumiu 66 bilhões e meio. Confeccionar essas instituições no molde que elas aí estão, para que tudo permaneça como está. As estatais são deles, são mais de 150. A Petrobras é deles. E no exterior mesmo a diferença era repartida pelo esquema. Assim, fechando o ciclo. O dinheiro dos impostos vai para as empreiteiras através do sobrepreço e a empreiteira repassa a comissão dos políticos e funcionários públicos. Nos 18 maiores projetos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento dos governos Lula e Dilma, o custo desde o início da obra subiu 136% em média, uma diferença de 165 bilhões de reais. E o tempo de obra aumentou 132%. Das 18, só 3 foram completadas. E nada acontece em termos de punidade. Nada, absolutamente nada. E querem que esse modelo continue. Foi o que o TCU viu na Ferrovia Norte-Sul. Começaram sem saber exatamente por onde ela ia passar. Aqui a empreiteira entregou um longo trecho de uma área de manobra sem o leito de brita sob os trilhos. Se um trem passasse aqui, afundaria. Pois se passaram 3 anos, 2 presidentes, e esse investimento do povo brasileiro, de 8 bilhões de reais, continua sem uso. Ela está pronta, mas não passa trem. Nós somos campeões mundiais, mas em homicídios. No pior ensino do mundo. Um dos piores
níveis de saneamento básico do mundo, só comparado aos do século XVIII. 300 bilhões de reais. Temos hoje menos 300 bilhões de reais em infraestrutura que nós deveríamos ter. Em obras, dava para fazer muito. Levar água limpa e esgoto tratado para todos os brasileiros. É muito triste porque a gente paga imposto, faz tudo no nosso bolso. Mais de 300 bilhões de reais, meu Deus! Na Petrobras, a Lava Jato descobriu que 3 diretorias foram loteadas para o PT, o PMDB e o PP. A JBS afirma que pagou propina para 1.829 políticos em Brasília, nos estados e nos municípios. Os delatores da Odebrecht entregaram uma lista de 415 políticos de 26 partidos. Com eleições com urnas eletrônicas, com coligação partidária, agora com distritão, 3,5 bilhões de reais para que esses políticos façam campanha, dinheiro público. Se o dinheiro desviado tivesse ido para uma poupança, já teríamos mais de 2 trilhões de reais na conta. 1/3 de todas as riquezas produzidas no país durante um ano. É impossível mudarmos este país com essa atual classe política que aí está e com essas instituições nos moldes que aí estão. José Márcio Castro Alves, 2018. Essa é a minha proposta. Tribunal Militar já nesses traidores da nação que cometeram esses crimes abomináveis de lesa pátria, de traição à nação brasileira.